Olá, gente, tudo bem? Essa é a parte 2 do vídeo onde eu vou ensinar a fazer essa mandala aqui da 10ª volta até o final. Na parte 1, eu ensinei esse início aqui até a 9ª volta, incluindo a amarração, e a gente fez essa mandalinha menor. Então, se você moldurou como eu, você precisa fazer esse início novamente e pra gente continuar aqui fazendo até a penúltima volta, que é a 23ª, tá? Eu já tô com um início aqui pronto até a 9ª volta pra gente poder seguir. Bom, gente, agora nós vamos então continuar. A gente parou aqui nessa parte, né? Ó, a gente chegou até aqui, que é onde foi feita a moldura da pequenininha, e agora a gente vai chegar até o final aqui, tá? Então, a gente vai para a 10ª volta, que é bem simples. A gente vai fazer só 9 correntinhas e um ponto baixo aqui nessa parte que tem umas correntinhas aqui, dá para prender, ó. Nessa alcinha, um ponto baixo, 9 correntinhas, tá? Só isso. Então, vou fazer aqui o nó corrediço. Vamos lá. Aqui sempre tem duas formas de fazer, né? Que eu até já fiz em alguns trabalhos. Eu não sei se nesse aqui eu já fiz dessa forma. Ou a gente coloca a agulha por dentro do espaço e como primeiro ponto baixo, a gente sobe uma correntinha. E depois, quando a gente termina a volta toda, a gente fecha nessa correntinha, que foi tipo o ponto baixo, né? Então, esse aqui ficaria como ponto baixo. Ou então, a gente faz, já coloca o nó na agulha antes. E aí, faz o ponto baixo direto aqui, né? E aí, finaliza nele, tá? Na verdade, às vezes tem uma sutil diferença de acabamento, mas não é também nada tão gritante assim. Então, aqui, ó, um ponto baixo, 9 correntinhas. Um ponto baixo, 9 correntinhas. Então, é só isso a volta, tá? Só prender o ponto baixo aqui, ó, onde tem essa alcinha, que aqui tem os pontos, as correntinhas, né? Então, formou uma alcinha aqui em cima. E a volta, essa é bem simples mesmo, tá? A gente vai seguir assim até chegar aqui na outra ponta. Fazer, então, aqui as 9 últimas correntinhas. E fechar no ponto baixo. Que eu acabei fazendo ponto baixo mesmo, né? Com o baixíssimo aqui, ó. Então, cortarei e puxarei a pontinha por dentro do lacinho aqui. Sempre prende bem aqui, tá, gente? Pra não soltar. Então, tá aqui, ó, 10ª volta está feita. Bom, gente, a próxima volta, ela também é super simples. A gente vai fazer um ponto baixo e 2 correntinhas a volta toda. Então, vão ser vários pontos baixos aqui. Vai ter ponto baixo sobre os pontos baixos e aqui no meio vão ter mais 4, tá? Porque vai ter ponto baixo, aí 2 correntinhas ponto baixo, 2 correntinhas ponto baixo, até chegar aqui de novo. E aí, estava eu observando que nessa mandala aqui, eu fiz esses pontos baixos dentro da correntinha, ó, dá pra ver aqui? E eu gosto, tá? Eu acho que fica legal. Nessa volta aqui, que é essa rosinha, que é a que a gente vai fazer agora, eu fiz aqui dentro da correntinha. Então, eu vou fazer assim de novo, mas não precisa se vocês não quiserem, tá? Aí, vocês fazem o ponto baixo normal, que ele vai ficar igual esse verdinho que tá aqui em cima, tá? Então, é o seguinte. Vou fazer aqui o nó corrediço. E vou começar em cima de um ponto baixo aqui mesmo, tá? Vou fazer do outro jeito agora, ó. Vou puxar aqui o nó pra frente. E vou subir uma correntinha como o primeiro ponto baixo, tá? Só pra gente ver que dá certo dos dois jeitos. Aí, 2 correntinhas. E aí, agora, a gente tem que pular pra fazer o ponto baixo. Se a gente quiser fazer dentro da correntinha, a gente pula um e faz no outro, tá? Se não, não precisa, hein, gente? Se não, é só fazer o ponto baixo normal, assim, e 2 correntinhas. E depois você só dá aquela ajeitada, porque às vezes eles ficam encavalados. E desse jeito, prendendo na correntinha, não vai ficar encavalado, porque eles vão ficar presos, tá? Mas não que do outro jeito esteja errado. Então, vamos lá, ó. Aí, se você for fazer assim, que nem eu, você pega aqui na parte de cima da alcinha.
E aí, duas correntinhas. Tá? Aí, eu pulo o próximo e faço no outro. Pulo mais um, faço no seguinte. Duas correntinhas. E aí, aqui tem mais um. Aí, sobrou uma correntinha, né? Que vai ficar sem, né? Sem ponto. Aqui é a última. E aí, eu venho fazer no ponto baixo da volta de baixo. Então, fica assim, ó. A gente vai fazer assim a volta toda, ou se você não quiser, você faz o ponto baixo, pegando aqui a correntinha toda, né? Tudo bem também, aqui tem que fazer duas correntinhas, né? Se você não for fazer assim, você só vai pegando ponto baixo normal, assim também vai ficar muito bom. Então, vou seguir aqui até dar a volta toda assim. E aí, ele vai ficando assim dessa forma, tá? Finalizando aqui, então. Vou fazer o último ponto baixo, as duas correntinhas, e fechar com baixíssimo aqui na primeira correntinha que a gente acabou fazendo como o primeiro ponto baixo. Então, tá assim, cortar e puxar aqui a ponta pra dentro do laço. Então, tá aqui, a 11ª volta ficou assim, e na 12ª volta a gente vai fazer a mesma coisa, tá? A gente vai fazer um ponto baixo e duas correntinhas. Então, um ponto baixo dentro de cada espaço de duas correntinhas, e aí mais duas correntinhas, tá? Então, nó corrediço. Coloco aqui minha agulha, ou faço do outro jeito, né? Tanto faz. Aí, vou pegar aqui, ó, fazer um ponto baixo. Aqui dentro do espaço de duas correntinhas da volta de baixo e duas correntinhas. Um ponto baixo. Duas correntinhas, tá? Dentro de cada espacinho, ó, agora aqui, tem um ponto baixo. Aqui onde tinha o ponto baixo da carreira dessa roxa e da azul clara, agora não tem, né? Porque ele vai passar por cima. E prender aqui no espacinho da sequência seguinte. Tá? Então, é só isso. Duas correntinhas e um ponto baixo em cada espacinho de correntinhas desde daqui da volta de baixo, tá? Daí vai ficando assim, ó. E a gente vai seguir até dar a volta toda. Finalizando aqui, então, eu vou fazer as duas últimas correntinhas e prender com baixíssimo no primeiro ponto baixo aqui, onde tudo começou. E aí, vou cortar e puxar o fiozinho aqui por dentro do laço. Então, tá aqui a nossa 12ª volta pronta. Então, agora na próxima volta, a gente vai fazer aqui um ponto alto e duas correntinhas, tá? Ponto alto dentro do espaço de correntinha aqui da volta de baixo, duas correntinhas, outro ponto alto no espacinho do lado. Então, vou fazer aqui meu nó corrediço. E vou colocar a agulha no espaço pra prender aqui o nó. E trazer pra frente, subindo 3 correntinhas pra fazer meu primeiro ponto alto. Tá? E aí, duas correntinhas que são as correntinhas de separação. Aí, laço e venho pra correntinha, o espacinho aqui seguinte, pra fazer meu próximo ponto alto. E aí, duas correntinhas de separação. Tá? Então, é só isso, ó. Laço, venho aqui no próximo.
e 2 correntinhas. E aí, vai ficando assim, ó. Tá? Bem tranquilo também, né? A gente vai seguir assim até chegar aqui de volta. Terminando aqui, então, fazer aqui o último ponto alto. Aí, a gente faz as 2 correntinhas e agora vai fechar na terceira correntinha aqui, tá? 2 de separação, 3 são um ponto alto. Então, vem aqui na terceira correntinha para fazer esse fechamento com o ponto baixíssimo, ó. Então, pego aqui e fecho, tá? Aí, fica assim, ó. Então, tá aqui mais uma volta pronta. Aí, a gente vai cortar e fechar aqui da mesma forma. Bom, gente, agora a próxima volta, que é a 14ª, ela é um pouquinho mais trabalhosa, demorada, mas não é difícil, tá? A gente vai fazer um ponto pipoca, né, igual esses daqui, em cima de cada um desses pontos altos aqui e 3 correntinhas para separar, tá? Só isso. Que o ponto pipoca demora um pouco mais, né? Então, pego aqui a minha próxima cor da sequência, faço um nó corrediço. E vou começar aqui, então, com um ponto pipoca, tá? Pego aqui dentro de um dos pontos altos, passo a agulha, né, aqui, e trago daquela forma, prendendo o nó corrediço e puxando para frente para subir as 3 primeiras correntinhas. Que é o primeiro ponto alto do nosso ponto pipoca, que tem 5 pontos altos aqui, né? Então, ó, primeiro ponto alto, aí vou laçar, vou fazer mais 4 pontos altos aqui dentro deste ponto alto da volta de baixo, tá? Tudo aqui no mesmo espaço. Aqui também consigo já prender esse fio. Então, 3, 4 e 5. Tá? E aí, a gente tem que tirar a agulha aqui para fechar o pipoca. Então, a gente vem no primeiro ponto aqui, né? Aqui eram as 3 correntinhas, então, eu venho nessa alcinha da terceira correntinha, que seria a parte de cima desse primeiro ponto alto, e venho na alcinha do fim aqui para fechar de uma vez, tá? E aí, faço as 3 correntinhas e mais um pipoca. Agora, vai ter pipoca em todos, tá? Lá embaixo, a gente foi alternando, aqui não. Aqui são 3 correntinhas e no próximo já tem o outro ponto. Então, mais 5 pontos altos aqui para fazer o próximo ponto pipoca. E aí, de novo, aqui, ó. Coloco a agulha no primeiro ponto, no laço aqui do fim e puxo. Então, tô aqui com o meu segundo ponto pipoca. E aí, 3 correntinhas. Então, essa é a sequência, ó, vai ficando assim, tá? Um pontinho desse em cada um aqui, separado por 3 correntinhas. Então, vamos seguir preenchendo aqui toda essa volta. Tô finalizando, então, aqui meu último ponto pipoca. Vou fechar aqui. Faço as 3 últimas correntinhas. E aí, finalizo com baixíssimo, aqui eu gosto de passar por dentro do ponto pipoca para fechar. Que ele fica bem, ó, certinho aqui no lugar, tá? Então, pronta mais uma volta aqui, vou cortar o fio para passar para a próxima. Mesmo fechamento aqui. Então, essa foi a 14ª volta. Agora, vamos passar para a próxima. A próxima volta, ela é mais rápida, mais simples. A gente vai fazer um ponto baixo aqui no espaço de 3 correntinhas e 3 correntinhas para chegar nas outras 3 correntinhas aqui do lado. Então, vou fazer aqui o nó corrediço. Vou fazer o ponto baixo aqui no espaço de 3 correntinhas. E aí, 3 correntinhas. Aí, outro ponto baixo. 3 correntinhas.
ponto baixo. Bem tranquila e rápida essa volta mesmo, né? Então, é só isso, tá? Ponto baixo, 3 correntinhas. Então, vou seguir aqui até dar a volta toda assim. Últimas 3 correntinhas aqui e fecho com baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. A gente vai cortar e fechar. E aí, tá pronta mais uma volta. Essa foi a 15ª volta. Na próxima volta, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer um ponto alto duplo dentro dessa alça aqui e 4 correntinhas para separar um ponto alto duplo do outro, porque vai ter um ponto alto duplo dentro de cada alcinha, 4 correntinhas separando, tá? Então, pego aqui minha próxima cor, inicio com o nó corrediço. Aqui, eu vou colocar a agulha por dentro dessa alça, puxando o nó pra frente. E agora, eu vou subir 4 correntinhas, tá? Por ser ponto alto duplo. Então, ó, 4 correntinhas do ponto alto duplo, 4 correntinhas para separar. Eu laço agora 2 vezes, e aí venho aqui pro próximo espaço para fechar esse ponto alto duplo. Então, eu tiro primeiro 2 alcinhas aqui, laço de novo, tiro mais 2, laço de novo e tiro mais 2. 4 correntinhas. Laço 2 vezes. Laço, tiro 2 alcinhas aqui, laço, tiro mais 2, laço, tiro mais 2. Tá? Aí vai ficando assim, ele fica um pouquinho mais longo, né? Então, vou seguir. E essa volta aqui é só isso. 4 correntinhas e o ponto alto duplo no espaço de correntinha aqui da volta de baixo. E aí, vai ficando assim, tá? Então, a gente vai seguir até terminar aqui, até voltar para esse ponto. Finalizando, então, aqui, vou fazer o último ponto alto duplo dentro desse espaço. As últimas 4 correntinhas. E aí, o lugar de fechar agora vai ser na 4ª correntinha, tá? Que é a parte de cima desse primeiro ponto alto que a gente fez. Então, vão sobrar 4 correntinhas aqui de separação e a gente vai fechar na 4ª aqui, que é a parte de cima do primeiro ponto alto duplo que a gente fez, tá? Então, ficou assim, vou cortar aqui e fechar. Mais uma volta pronta, então. Na próxima volta, a gente vai fazer só um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas, a volta toda. Só que os pontos baixos vão ser um dentro desta correntinha aqui, dessa primeira, perto desse ponto alto, e a outra perto do outro ponto alto, tá? Nas duas do meio não vai ter nada. E aí, sempre 2 correntinhas separando. Então, ponto baixo aqui, 2 correntinhas. Ponto baixo aqui, 2 correntinhas, tá? Então, aqui, vamos começar com o nó corrediço. E aqui, nesse caso, eu vou preferir passar primeiro a agulha aqui dentro do espaço da correntinha onde a gente vai começar, trazer esse nozinho aqui pra frente, o nó corrediço, e fazer uma correntinha como primeiro ponto alto, tá? Aí, faço mais 2 correntinhas, que é da sequência aqui da separação. E aí, venho pra essa 4ª correntinha aqui, pra fazer o outro ponto baixo. Aí, 2 correntinhas pra separar e já pulo pra primeira correntinha aqui depois do ponto alto duplo, tá? Que é essa daqui. Duas correntinhas, aí vou pra última correntinha de novo aqui.
E essa é a sequência, tá? 2 correntinhas e o ponto baixo. E aí, vai ficando assim, tá? E, gente, vou falar que, claro que você pode fazer daquele outro jeito, porque no gráfico, geralmente, quando tem essa indicação de fazer dentro da correntinha, eles colocam uma seta. Não tem essa seta no gráfico, mas ele coloca a indicação dos pontos baixos bem inclinado, assim. Então, me dá a impressão de que a ideia seria fazer dentro das correntinhas. Se você não quiser, porque, sim, demora mais, né? Você tem que pegar com cuidado, olhar qual que é a correntinha certa. Se você fizer do jeito mais tradicional, né, fazendo ponto baixo, 2 correntinhas, ponto baixo aqui dentro, tudo bem também, tá? A diferença aqui, que vai dar um pouquinho de diferença, é que aqui, ó, não fica ponto nenhum, né? E aqui vão ficar os pontinhos do baixo aqui pegando por cima. Também não tem nenhum problema isso, né? E depois, na próxima volta, a gente vai fazer ponto baixo aqui dentro dos espaços e vai dar certo do mesmo jeito, tá? Então, se você achar chato ou desnecessário fazer passando a correntinha assim por dentro, faça da outra forma que vai dar certo também, tá? Então, vou continuar aqui e até dar a volta toda e chegar aqui nesse ponto novamente. Então, tô finalizando aqui, fiz as 2 últimas correntinhas e vou fechar com baixíssimo aqui na primeira correntinha que a gente fez como aquele primeiro ponto baixo, tá? Então, tá aqui mais uma volta feita. A gente vai cortar e puxar aqui pra prender. Na próxima volta, então, a gente vai fazer um ponto baixo dentro de cada espacinho aqui e 2 correntinhas pra separar, tá? Um ponto baixo e 2 correntinhas de novo, só que agora é um ponto baixo aqui, né? 2 correntinhas, outro ponto baixo. Então, um ponto baixo em cada espacinho desse aqui, separado por 2 correntinhas. Então, a gente vai pegar novamente aqui outra cor. Ponto baixo. Esse aqui eu vou começar ele com a linha na agulha mesmo, tá? Então, faço aqui, ó, o primeiro ponto baixo, 2 correntinhas e o ponto baixo aqui no espacinho do lado. 2 correntinhas e outro ponto baixo, tá? Então, vai ficando assim, ó. Vai ficar bem justinho aqui, tá? Mas é assim mesmo. Depois, essa volta vai ficar bem próxima da anterior aqui. Depois, na outra, a gente vai fazer uns outros pontos e depois, na hora que a gente prende, acaba puxando aqui, aparecendo isso aqui um pouquinho mais, tá? Então, eu vou continuar aqui para finalizar essa volta. Então, aqui falta um ponto baixo para terminar essa volta, 2 correntinhas, e aí a gente já vai fechar aqui no primeiro ponto baixo, onde a gente começou, tá? Então, essa foi a 18ª volta. E agora, vamos ver, então, o que a gente vai fazer na próxima. A gente vai cortar aqui também. Bom, gente, então, na próxima volta, que é a 19ª, a gente vai fazer o seguinte, ó. Já é uma volta um pouquinho mais trabalhada, tá? Então, ó, dentro de um desses espacinhos aqui, a gente vai fazer um ponto alto, 2 correntinhas, outro ponto alto, tá? Tudo dentro de um espacinho desse de 2 correntinhas. Aí, a gente vai fazer 3 correntinhas, vai pular o próximo e no seguinte, a gente vai fazer um ponto baixo, 2 correntinhas e aí, no próximo, outro ponto baixo. E aí, a gente vai repetir, né? Vai espelhar, então, 3 correntinhas, pulo o seguinte e já venho pro outro aqui fazendo o ponto alto, 2 correntinhas, outro ponto alto, tá? Vou mostrar aqui que é melhor. Então, a gente vai começar com o nó corrediço. Vou colocar a agulha aqui, nesse caso, primeiro, tá? Pra puxar o ponto alto. Então, primeiro coloco a agulha no espaço, depois puxo o nó corrediço
aqui na agulha e trago ele pra frente, subindo 3 correntinhas para fazer o nosso primeiro ponto alto aqui dentro do espaço, tá? Aí, 2 correntinhas. E aí, vou laçar para fazer outro ponto alto aqui no mesmo lugar onde eu já tô, tá? Então, no mesmo espaço de 2 correntinhas. E aí, eu fico assim, ó. Aí, eu vou fazer 3 correntinhas. Aí, nesse espacinho seguinte aqui, eu não vou fazer nada. Eu venho fazer um ponto baixo no próximo. Aí, 2 correntinhas. E no seguinte, logo do lado aqui, mais um ponto baixo, tá? E agora, espelhando, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, 3 correntinhas, pulo o espacinho seguinte aqui logo na sequência, vou para o outro. Só que agora laço e faço um ponto alto, 2 correntinhas e um outro ponto alto. E aí, 3 correntinhas, tá? Agora, aqui a gente vai fazer de novo essa partezinha aqui, então, a gente pula esse seguinte e vem pro outro fazendo ponto baixo, 2 correntinhas, ponto baixo no próximo. E aí, 3 correntinhas novamente. Aí, aqui é só uma repetição, né? Que aí é que a gente vai recomeçar. Então, aqui eu já faria o ponto alto, né? Pulando no seguinte, viria pro próximo fazendo ponto alto, 2 pontos altos dentro do mesmo espaço, separado com 2 correntinhas, tá? Então, essa aqui vai ser a nossa próxima sequência. Sequência que a gente vai fazer, dando a volta toda aqui até chegar do outro lado. Terminando aqui, fazer o último ponto baixo. Então, aqui as 3 correntinhas, e aí eu vou fechar na terceira correntinha do nosso primeiro ponto alto aqui, de quando a gente começou a volta, tá? Então, aqui ficam as 3 correntinhas, as 2 que eram de separação. Então, a gente fecha na terceira. Corta e dá um nó da mesma forma. E aqui a gente tá com mais uma volta pronta, então. Então, na próxima volta, a gente vai fazer o seguinte: 7 pontos altos aqui em cima desse desenho dos 2 pontos altos da volta de baixo, sendo um em cima deste ponto alto, outro em cima deste outro ponto alto, os dois pegando pela frente, e os 5 que vão ficar dentro, pontos altos normais. Aí, aqui, 3 correntinhas e um ponto baixo aqui em cima dessas 2 correntinhas e 3 correntinhas para recomeçar, tá? Então, como a gente vai começar aqui de qualquer lugar, né, que a gente tá cortando o fio, eu vou optar por começar pelo ponto alto sem ser eu pegando pela frente, tá? Fica mais fácil e depois eu finalizo com esse pegando pela frente. Então, vou passar minha agulha aqui, já tô com o nó corrediço, passo minha agulha aqui pelo centro, subo primeiro 3 correntinhas para fazer o primeiro ponto alto e faço mais 4 pontos altos aqui dentro. Mais um. Tá? Então, aqui dentro eu tô com 5 pontos altos. Agora, eu vou fazer o pegando pela frente aqui. Então, passo a agulha, né, laço primeiro, passo a agulha aqui por trás do ponto, o ponto fica pela frente e faço um ponto alto normal aqui. Aí, 3 correntinhas. E aí, prendo com um baixo aqui nesse espaço de 2 correntinhas, tá? E aí, 3 correntinhas. E vou recomeçar. Agora sim, vou começar pelo ponto alto pegando pela frente, então laço, venho de novo aqui, ó, deixando o ponto pela frente, faço aí o ponto alto, tá? Aí, 5 pontos altos normais aqui dentro do espaço de 2 correntinhas. E aí, mais um ponto alto pegando pela frente aqui para finalizar. Daí, a gente vai fazer as 3 correntinhas, o ponto baixo novamente, e as 3 correntinhas para recomeçar aqui a sequência, tá? Então, vai ficando assim, ó. Essa é a nossa próxima sequência que a gente vai fazer até chegar aqui, e quando chegar aqui, a gente não pode esquecer do ponto alto pegando pela frente, que faltou aqui, tá? Então, vamos seguir.
Bom, então aqui finalizando, fiz o ponto alto aqui pegando pela frente, agora 3 correntinhas, ponto baixo aqui nesse espacinho, mais 3 correntinhas. E agora a gente tem que fazer aquele ponto alto pegando pela frente aqui, tá? Que a gente começou aqui do lado no ponto simples, então passo minha agulha deixando ele pela frente e laço para fechar aqui o ponto alto. E aí sim, vou fechar com baixíssimo aqui na terceira correntinha, né, que é a parte de cima daquele primeiro ponto alto, tá? Então, tá aqui mais uma volta pronta, essa foi a 20ª volta. Agora, vamos para a próxima. Bom, gente, então aqui na próxima volta, o que que a gente vai fazer? Nessa parte aqui, a gente vai usar pontos pegando pela frente, pontos pegando por trás, ponto simples e tem um pipoca aqui no ponto central. Então, é o seguinte, ó. No primeiro e no último, a gente vai seguir como tá aqui, ó, ponto pegando pela frente, tá? Vai ficar com essa aparência aqui. Nos dois do lado de cá, ó, então tem aqui o pegando pela frente, nestes dois e nestes outros dois, pontos pegando por trás. E aí, sobrou um aqui no meio, que vai ser ponto pipoca, pegando pela frente, tá? 5 pontos altos pegando pela frente para fechar o pipoca, e do lado dele, tanto de um lado quanto do outro, aqui no meio, entre os pontos altos, a gente vai fazer um ponto alto simples, tá? E aqui, 2 correntinhas, prendo com ponto baixo em cima desse outro ponto baixo, 2 correntinhas para recomeçar. Então, eu vou optar aqui por começar aqui no meio, tá? Que a gente tá trocando de cor, a gente pode começar por qualquer ponto. Então, eu vou fazer o ponto alto simples aqui no meio, que é... Tem aqui o ponto que vai pegar pela frente, esses 2 primeiros que são os que vai pegar por trás, a gente vai pôr a agulha no meio aqui, ó. Eu já venho com o meu nó corrediço e subo 3 correntinhas para fazer esse primeiro ponto alto, tá? Então, tá aqui meu primeiro ponto, aí a gente vai fazer o pipoca. Então, no pipoca, a gente vai laçar 5 vezes pegando pela frente, tá? Aqui no ponto central. Então, laço e deixo o ponto pela frente, tá? Passo a agulha por trás dele, puxo a linha aqui e faço ponto alto. Então, a gente vai fazer isso aqui 5 vezes. Laço de novo. Então, aqui, ó, fiz 5 vezes esse ponto alto, passando, né, deixando a agulha por trás, o ponto por cima da agulha. Então, agora, para fechar, a gente não pode esquecer que este primeiro ponto aqui é aquele ponto alto simples, tá? Então, a gente vai pegar aqui no segundo, né, que é o primeiro do pipoca. Então, deixa esse 3 correntinhas, que é esse primeiro ponto alto aqui, e fecho, pegando no primeiro ponto, puxando a alcinha e fechando aqui de uma vez, tá? Então, aqui tô com o meu ponto pipoca. Agora, eu vou laçar para fazer o ponto simples aqui do outro lado, ó, entre o ponto que estava o pipoca e o seguinte, para ficar espelhado, igual o do outro lado que a gente fez. Essa volta aqui, gente, tem que fazer com bastante calma, tá? Porque ela é bem cheia aqui, então... Vamos devagar que dá certo. Agora, 2 pontos altos pegando por trás. Então, a gente vai laçar, e aí, a gente vem, ó, de trás pra frente, e aí a agulha vai ficar na frente do ponto. Ó, aqui tem que tomar cuidado pra passar e deixar, ó, o ponto, que é bem apertadinho aqui também, tá? Difícil aqui essa parte. Aqui, ó, ao contrário do que ficou lá embaixo, tá? A agulha vai passar por cima do ponto, ó. Mal dá pra ver o ponto aqui, mas ele tá. Aí, você puxa a linha, passa a linha pela frente e fecha esse ponto alto. Daí, fica assim, ó, igual a gente já fez aqui embaixo, tá? Então, de novo aqui, ó, que acho que vai dar pra mostrar melhor. Laço, aí eu passo por trás e passo e deixo a agulha na frente do ponto, ó. Tá vendo, ó? Diferente do outro.
Aí, pego essa linha e passo aqui na frente do ponto e fecho o ponto alto normal. Então, tá assim. E o último aqui é pegando pela frente. Então, laço, esse é o contrário, ó. A agulha passa por trás, o ponto fica pela frente da agulha, tá? E aí, ponto alto normal. Tá? Então, ficou assim, a gente começou do meio aqui, depois quando a gente der a volta, a gente fecha essa parte, tá? Agora, aqui é fácil, graças a Deus. Duas correntinhas e um ponto baixo em cima desse ponto baixo aqui, tá? Ponto baixo normal. E aí, duas correntinhas para recomeçar. Então, aqui, ó, a gente vai começar, a gente não fez esse comecinho do outro lado. Então, aqui, o primeiro ponto é o que vai pegar pela frente, então, passo a agulha assim, o ponto fica por cima da agulha e faço ponto alto. Agora, os dois do lado aqui, pegando por trás. Então, laço, daí, ó, agulha por cima, sai aqui do outro lado, né, por trás, então, agulha por cima do ponto e puxo a linha aqui pela frente. Subo para fechar o ponto alto. Mais um. Laço. Então, tá assim. Agora, aqui, a gente vai fazer aquele ponto alto normal, que é onde a gente começou aqui no outro pedacinho. Então, lacei e vou fazer entre os pontos, tá? Entre o ponto que eu acabei de fazer, pegando por trás, e o central. E aí, o ponto pipoca. Então, ponto pipoca a gente vai laçar e fazer pegando pela frente todos os 5 pontos. Então, tô aqui com os meus 5 pontos pegando pela frente, tiro a agulha. E aqui, mais uma vez, tomar cuidado para pegar só 5 pontos, tá? Esse último aqui, ele já é aquele outro ponto que tá no centro. Então, passo a agulha aqui no primeiro ponto, dou pipoca e fecho direto. Aí, laço para fazer esse ponto alto, que é o ponto alto normal aqui, que é pegando no meio, entre os pontos. Faço os dois pegando por trás, então laço. Acho que esse aqui é um dos mais difíceis que tem esse primeiro aqui, ó, porque ele escapa aqui. Coloco a agulha de trás para frente e já volto lá para trás por cima do ponto, pegando a linha que vai passar aqui na frente, ó. Tá? Aí subi, fechei ponto alto. Mais um. Então, de trás para frente, boto a agulha aqui em cima do ponto para fechar o ponto alto aqui. E o último que é pegando pela frente, tá? Então, a agulha fica por trás do ponto e a gente puxa a linha para subir o ponto alto fechando aqui. Duas correntinhas e o ponto baixo. Sobre o outro ponto baixo da volta de baixo. Duas correntinhas e aí recomeçamos, tá? Então, deixa eu mostrar essa aqui que foi, que ficou completa. Ela vai ficar assim, tá? E aí, a gente vai seguir fazendo isso a volta toda. É bem trabalhosinha essa volta aqui, tá? Mas dá pra fazer. Então, vamos com calma que a gente consegue. Tô chegando no finalzinho aqui, então, a gente tem que terminar aqui, né? E depois fazer esse comecinho aqui que ficou faltando, tá? Então, aqui falta o ponto alto, pegando pela frente. Duas correntinhas. O baixo, aqui em cima do outro baixo. Duas correntinhas. Então, agora aqui ficou faltando o alto pegando pela frente, né? Que seria o primeiro dessa sequência aqui. Dois pontos altos pegando por trás, então, vou laçar. Faço primeiro aqui. Laço. Faço o segundo.
E aí, aqui, a gente fez o segundo ponto alto pegando por trás. Então, a gente vai fechar, ó. Já tinha aqui aquele ponto, lembra que a gente começou no ponto normal, aqui ficou escondidinho atrás do pipoca, mas é nele que a gente vai fechar, tá? Então, a gente vai pegar aqui na correntinha de cima, na terceira, pra fechar com baixíssimo aqui, tá? Então, ficou assim. Tá ficando lindo, né? Vamos pra próxima volta, então. Bom, gente, na próxima volta, então, aqui é o seguinte. Aonde a gente já tem esses dois pontos altos aqui pegando pela frente, a gente vai fazer mais um. Nos três seguintes, que são estes dois aqui, né, que foram os pegando por trás da volta de baixo, e esse outro que tá escondidinho aqui atrás do ponto pipoca, nesses três a gente vai fazer pontos pegando por trás, tá? Então, um pela frente, três por trás. Aqui no ponto pipoca, a gente vai fazer pegando pela frente também, né? Ou seja, a agulha passa assim, o ponto fica pela frente. Um ponto alto pegando pela frente, duas correntinhas, outro ponto alto pegando pela frente. A gente já fez isso aqui embaixo, tá? Aí aqui, mesma coisa, né? Os três pontos altos pegando por trás primeiro e o último pegando pela frente, tá? Igual a gente já fez aqui embaixo. E aqui no meio, a gente vai fazer duas correntinhas e a gente vai fazer dois pontos altos fechados juntos, pegando aqui embaixo, ó, nesse pontinho aqui azul claro, tá? E aí, duas correntinhas para finalizar e recomeçar. Então, vamos começar aqui, ó. Fazer o nó corrediço, né? Aqui vou começar mesmo pelo ponto pegando pela frente, tá? Não tem muita opção melhor que isso nessa volta. Então, já venho com a linha laçada na agulha, pego assim, ó, deixando o ponto na frente, faço aqui um ponto baixo para começar e subo três correntinhas, tá? E aí ficou assim, né? Com a mesma carinha do ponto pegando pela frente mesmo. Aí, laço para fazer três pegando por trás. Então, o pegando por trás é aquele que vem com a agulha lá de trás, volta, passa, né, na frente do ponto aqui, volta lá para trás, cobrindo esse ponto, e pego a linha para fechar aqui o ponto alto, tá? Então, são três. O próximo aqui do lado. Então, passo ele na frente do ponto para ir buscar essa linha que vai passar aqui na frente e subir, fechando o ponto alto. E mais um. Que é o que tá bem escondidinho aqui, ó. Esse aqui, tá? Então, também vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Pego a linha, trago ela aqui na frente e subo para fechar o ponto alto, tá? Então, ficou assim por enquanto. Aí, a gente vai fazer um ponto alto pegando pela frente desse ponto pipoca. Então, lacei e vou passar minha agulha aqui atrás do ponto pipoca. Pego aqui do outro lado e subo para fazer o ponto alto. Tá? Aí, duas correntinhas. E mesma coisa, ó, laço, pego aqui por trás do ponto pipoca, puxo a linha aqui pro outro lado e subo para fazer esse ponto alto. Aí, agora, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, laço para fazer três pontos altos, pegando por trás primeiro. Então, com a agulha laçada, eu passo na frente do ponto para pegar a linha lá atrás e subir fazendo esse ponto alto. E nos outros dois a mesma coisa. E no último, vou laçar e pegar pela frente, tá? Então, aí o ponto fica pela frente e eu subo aqui para fechar o ponto alto, tá? Então, essa parte vai ficar assim, ó. Aí, aqui, duas correntinhas. E aí, a gente vai laçar para fazer dois pontos altos fechados juntos, pegando nesses dois aqui, ó, nesses dois pontos baixos. Então, primeiro, eu passo aqui, ó, por trás, laço, subo, dou uma alongadinha, aí laço e tiro duas alcinhas só, né, que é fechado junto, laço de novo, venho aqui por trás do outro, pego a linha aqui para laçar para fazer o ponto alto, dou uma alongadinha também, aí tiro duas alcinhas e laço
pra fechar tudo. E aí, duas correntinhas pra recomeçar, tá? Vamos fazer de novo aqui juntas essa sequência, porque ela é mais chatinha também, né? Então, ó, primeiro laço e pego aqui por trás desse, que é o ponto pegando pela frente, então o ponto fica aqui na frente, a gente laça e fecha aqui em cima, ó. Aí, três pegando por trás, então laço, venho aqui no segundo ponto de trás pra frente, volto lá pra trás pegando a linha, que vai passar aqui na frente e subir fazendo ponto alto. Mais dois aqui do lado a mesma coisa. Esse aqui, terceiro, que tá escondidinho aqui, meio perto do pipoca também, ponto alto pegando por trás. Então, ficaram os três assim, ó. Agora, aquele ponto pegando pela frente do pipoca. Então, lacei, pego por trás do ponto pipoca, puxo a linha e subo fazendo ponto alto. Aqui tem duas correntinhas no meio e outro ponto igual. Então, laço, passo aqui por trás, pego a linha para subir fazendo esse pipoca. E aqui os três pontos altos pegando por trás. Então, lacei. Aqui é bem justinho, tá? Ó, esse primeiro. Então, primeiro, vou lá pra trás. Fecho aqui o ponto alto. E mais os dois ao lado. E o último, que é o pegando pela frente aqui. É mais fácil, né? Daí, aqui as duas correntinhas e venho de novo fazer esses dois pontos altos fechados juntos. Então, laço, faço um aqui atrás desse ponto, subo, dou aquela alongada, tiro duas alcinhas, laço para pegar o outro aqui. Então, passo a agulha também aqui por trás do ponto, subo, aí fechado junto, então tiro duas alcinhas, laço e tiro as outras duas. E aí, duas correntinhas para recomeçar. E dar continuidade aqui na sequência, então a gente segue assim até dar a volta toda, tá? Fazer então aqui os dois últimos pontos altos fechados juntos. E aqui a gente vai fazer as duas correntinhas para fechar agora no na terceira correntinha. Aqui, tá? A gente fez o ponto baixo pela frente, né? E aí, a gente fez as três correntinhas com um ponto alto aqui. A gente vai fechar nessa terceira correntinha aqui, tá? E aí, fica assim, ó. Então, a gente tá aqui, ó, com a nossa penúltima volta feita. No gráfico tem mais duas ainda, mas a gente vai fazer só mais uma, que ela fica bem legal pra fazer o acabamento aqui antes de colocar no aro, tá? Então, eu vou cortar aqui. Dar o nosso nozinho. Bom, então, nessa última volta, a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui, onde a gente tem estes pontos altos pegando pela frente, a gente vai continuar fazendo pontos altos pegando pela frente, só que aqui vão ser fechados juntos, tá? Então, aqui dois fechados juntos pegando pela frente. Aí, duas correntinhas, e aí a gente vai vir com pontos baixos aqui em cima destes três pontos aqui, que estão do lado desse, né? Pegando pela frente. E em cima deste outro aqui também, ó, desse ponto que tá em cima do pipoca. E dentro do espaço de correntinha, mais dois pontos baixos. Três correntinhas para separar e do lado de cá a mesma coisa. Então, começo com duas aqui dentro mesmo do espaço, uma em cima deste ponto aqui que tá prendendo no pipoca e os três aqui, um ao lado do outro, tá? Aí, duas correntinhas para fazer de novo aqui os dois pontos altos fechados juntos, pegando pela frente. Então, eu venho aqui com o nó corrediço já na agulha para começar pelos pontos baixos aqui. Então, vou pegar aqui o primeiro ponto baixo, que é do lado do que tem o ponto pegando pela frente, tá? Vou começar por aqui, que é mais fácil. E aí, a gente consegue até arrematar o fio aqui, ó. Então, aqui, primeiro, três, um ao lado do outro, nesses pontos
que eram os pontos pegando por trás, né, da volta de baixo, tá? Aí, um em cima desse aqui. E 2 pontos baixos aqui dentro do espaço de correntinha. Aí, a gente faz 3 correntinhas. Mais 2 pontos baixos aqui dentro do mesmo espaço. Agora, um ponto baixo em cima desse aqui, né, também que a gente fez, que é o que tá em cima do ponto pipoca. E os 3 aqui, um ao lado do outro. Para completar aqui. Tá? Então, a gente vai ficar assim, ó, aqui com este bico, que é por onde a gente vai amarrar aqui, tá? Agora, continuando, então, a gente vai fazer 2 correntinhas. E aí, vou laçar para fazer esses 2 pontos altos fechados juntos. Então, ó, laço e vou fechar um aqui, ó, na continuação dos pontos altos, né, pegando pela frente. E laço, venho aqui no outro também, ó, os 2 pegando pela frente, tá? Tiro uma parte, né, e depois laço para tirar tudo, que nem a gente já fez em outro lugar aí. Aí, aqui 2 correntinhas e recomeça. Então, primeiro, os 3 pontos baixos. Mais um em cima deste aqui. E 2 dentro do espaço. Aí, 3 correntinhas. 2 dentro do espaço. Um em cima desse ponto alto aqui, que tá em cima do ponto pipoca. E os 3 aqui, um ao lado do outro. Aí, a gente vai fazer 2 correntinhas para fazer os 2 pontos altos fechados juntos novamente aqui. Então, laço, pego um aqui, tiro uma parte dele, laço, pego o outro, tiro uma parte, laço para fechar tudo e faço mais 2 correntinhas para continuar, tá? Então, essa é a sequência, ela vai ficando assim, com esse bico que a gente vai usar para prender no final, tá? E os 2 pontos que fecham juntos, ó, eles passam por cima aqui desse outro de baixo, tá? Então, vai ficando assim. Então, aqui a gente vai seguir até dar a volta toda para finalizar aqui o acabamento da nossa mandala. Fazendo os 3 últimos pontos baixos aqui. Aí, as 2 correntinhas, a gente tem que fechar, né, aqui, essa parte que a gente começou já nos pontos baixos, então aqui a gente vai laçar para fazer os pontos aqui fechados juntos. Aí, 2 correntinhas, e a gente vem fechar aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez, tá? Então, eu coloco a agulha aqui nas 2 alcinhas e faço o baixíssimo. Tá, e aí tá pronta a última volta. Agora, a gente pode fazer aquele acabamento mais certinho, então, em vez de dar um nó, eu puxo aqui, coloco a minha agulha de tapeceiro, pulo esse primeiro ponto e venho no segundo aqui, volto com a agulha da onde saiu, e aí, prendo aqui atrás, tá? Fica mais certinho. Aí, já vou aproveitar esses pontos baixos aqui para esconder esse fio. Aqui já dá para cortar os 2, tá? Esse e o outro aqui que a gente fez. E já foi arrematando, tem alguns fios aqui que já estão presos, ó, arrematados, a gente só corta.
E os outros que não tiverem, a gente vai esconder aqui em algum lugarzinho para finalizar aqui essa parte, né, dos arremates e a gente poder colocar, fazer a blocagem e colocar a mandala no aro. Então, vou pegar aqui minha agulha de tapeceiro e vou fazer esse trabalho de arremates. Bom, então fui arrematando e já cortando, agora sobrou só esse último fiozinho aqui, que já tá bem justinho, eu nem sei se eu consigo passar por dentro mais aqui de algum ponto, deixa eu ver. Passei aqui por cima da carreira de cima, porque a própria carreirinha dele aqui, a voltinha, tava muito justa, tá? Então, estão aqui todos os fios arrematados e cortados. Agora, a gente vai fazer a blocagem, né? Que é esticar a nossa mandala em alguma superfície e prender por essas pontinhas aqui, para depois a gente fazer a amarração no aro, tá bom? Então, tá aqui a mandala grande blocada. Vou deixar ela em um tempo, estiquei bem em cima do sofá e coloquei os alfinetes, deixei as pontinhas o mais esticadas aqui que eu consegui. E depois eu volto com a amarração. Então, vou deixar um tempo ela aí para ela dar uma estabilizada no tamanho e fica bem esticadinha, tá bom? Aqui, então, eu já fiz a blocagem dessa mandala grande igual a pequena, né? Que eu mostrei, mesma coisa, amarrando as pontinhas aqui com alfinete. E aí, eu peguei esse aro, que esse sim tá com mais ou menos 3, 4 centímetros de distância aqui de vão, né? A volta toda. E quando a gente puxa assim, a gente vê que ele chega nas pontas, né? Tranquilo aqui. Eu vou usar esse aro e a gente vai amarrar da mesma forma. A gente vai cortar agora 24 pedaços de fio para fazer essa amarração, tá? Mesma coisa que a outra, vou amarrar aqui pela pontinha e depois a gente vai esconder arrematando aqui nesses pontos baixos, tá? Eu gosto mais da amarração para essa mandala fazendo ponta por ponta aqui, mas se você preferir, dá para fazer também aquela amarração que você passa o fio único e aí você não tem depois o trabalho de fazer o arremate todo aqui, tá? Mas eu vou fazer ponta por ponta aqui. Eu cortei primeiro a quantidade de fios que eu ia precisar e amarrei as 4 pontas equivalentes. Aqui eu sempre gosto de amarrar essas 4 pontas primeiro, para depois ir amarrando o resto. E eu passei também todos os fios por dentro dos espacinhos aqui, que eu achei que agilizaria essa amarração. E depois fui amarrando um a um. Finalizei aqui a amarração, então, todas as pontas estão presas. Agora a gente vai virar, fazer a mesma coisa que a gente fez na pequena, tá? A gente vai puxar todos os nozinhos aqui para perto dessa ponta, só girar aqui e vai, com a agulha de tapeceiro, esconder o fio aqui em todas as pontinhas, tá? Um para cada lado. Então, vamos lá. Aí, depois de arrematar todas as pontinhas, a gente vai cortar essa sobra de fio. Aí, a gente dá aquela última ajeitada nas pontinhas aqui para desentortar, se precisar, e tá finalizada a nossa mandala. Tá bom? Então, mais uma mandala feita aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo também. Qualquer coisa, me mandem mensagem por aqui, tá bom? Um beijo, obrigada por me acompanhar por aqui. Se puderem, me sigam lá no Instagram também e até a próxima.